Parece que estamos vivendo um roteiro de filme de espionagem, não é mesmo? De um lado, a União Europeia e os Estados Unidos, tentando isolar a Rússia com uma avalanche de sanções. Do outro, uma nova ordem mundial se desenhando no horizonte, com a China no centro do tabuleiro. Mas o que realmente está em jogo nessa disputa global? E como isso afeta a sua vida, mesmo que você esteja a milhares de quilômetros de distância? Vamos desvendar essa teia de poder, dinheiro e sobrevivência. A resposta do Ocidente à Rússia foi implacável. Desde 2022, mais de 11 pacotes de sanções foram aprovados pela União Europeia. Pense nisso. Não estamos falando de medidas leves. Estamos falando da proibição total da importação de petróleo russo por via marítima, o que antes era uma fonte vital de energia para a Europa. Ativos de bancos estatais russos foram congelados, cortando o fluxo de dinheiro. E talvez o mais crítico de tudo, o bloqueio de exportações de tecnologias essenciais, como semicondutores e microchips. Sem esses componentes, a moderna máquina de guerra e a indústria russa enfrentam um desafio monumental. O impacto no setor privado foi igualmente devastador para Moscou. Gigantes como a Siemens, da Alemanha, e as potências do petróleo BP, Shell e TotalEnergies fizeram as malas e abandonaram o território russo. Essas não foram decisões fáceis nem baratas. As perdas acumuladas por essas e outras empresas que saíram da Rússia já ultrapassam a cifra impressionante de 80 bilhões de dólares. É um eixo do corporativo sem precedentes, projetado para sufocar a economia russa e mostrar que há um preço alto a se pagar. O isolamento de Moscou, pelo menos no papel, parece quase total. Mas aqui é onde a história fica muito mais complexa. Enquanto o Ocidente aperta o cerco, um medo crescente assombra os corredores de Washington e Bruxelas. Não é apenas sobre a Rússia, é sobre o que vem depois. O verdadeiro temor é a consolidação de um poderoso bloco autoritário na Ásia, com Pequim, a capital chinesa, como seu líder indiscutível. E esse bloco joga com regras completamente diferentes. Imagine um grupo de nações que não depende do dólar americano para suas transações. Um eixo que não se intimida com a força militar da OTAN. Um bloco que constrói suas alianças com base em 3 pilares poderosos: energia, tecnologia e, quando necessário, intimidação. Essa não é uma teoria da conspiração. É uma análise séria feita por agências de inteligência como a CIA e o MI6. Eles alertam que essa nova aliança pode, até 2030, controlar mais de 40% de toda a produção global de energia. 40%. Isso daria a esse eixo um poder de barganha imenso sobre o resto do mundo. O que estamos testemunhando é uma reorganização fundamental do poder global. Durante a Guerra Fria, o mundo se dividiu entre o capitalismo e o comunismo. Uma batalha de ideologias. Hoje, a divisão é outra. Não se trata mais de qual sistema político é superior. Trata-se de sobrevivência econômica. De um lado, um sistema baseado em alianças democráticas, no dólar e instituições internacionais. Do outro, um sistema pragmático, centrado na China, que oferece financiamento, infraestrutura e tecnologia, muitas vezes sem as amarras das exigências de direitos humanos ou democracia. Países que antes olhavam para o Ocidente, agora veem uma alternativa viável no Oriente. Para muitas nações em desenvolvimento, a promessa chinesa de desenvolvimento sem interferência é extremamente atraente. Isso cria um cabo de guerra global por influência, recursos e mercados. E a grande questão é: quem sairá por cima? A Rússia, isolada do Ocidente, naturalmente se voltou para o leste, fortalecendo seus laços com a China. Moscou oferece a Pequim o que ela mais precisa: recursos energéticos abundantes, como petróleo e gás, a preços favoráveis. Em troca, a China oferece à Rússia um mercado gigantesco para seus produtos, tecnologia para contornar as sanções e, o mais importante, um parceiro poderoso no cenário mundial
que também desafia a hegemonia americana. É uma aliança de conveniência, mas uma aliança que está remodelando o mapa geopolítico. Essa nova dinâmica não é apenas sobre presidentes e diplomatas. Ela afeta o preço da gasolina que você coloca no seu carro, o custo dos eletrônicos que você compra e até mesmo a segurança do seu emprego no futuro. Uma cadeia de suprimentos global que depende de um eixo asiático pode significar preços diferentes e novas vulnerabilidades. Uma disputa por recursos energéticos pode levar a novas crises e conflitos. O mundo está, mais uma vez, se dividindo em blocos. Mas desta vez, a linha divisória não é uma cortina de ferro ideológica, mas uma complexa rede de dependências econômicas. É uma batalha pela sobrevivência em um mundo onde o poder não vem mais apenas de tanques e mísseis, mas também de chips de silício, gasodutos e rotas comerciais. E nós estamos vivendo no meio dessa transformação histórica. O que acontecerá a seguir, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: as regras do jogo mudaram para sempre. E a pergunta que não quer calar é: onde o Brasil se encaixa nesse tabuleiro? Estamos vivendo um momento de transformação. A guerra na Ucrânia e as tensões crescentes entre China e Estados Unidos não são eventos isolados. Eles são os tremores que anunciam um rearranjo profundo nas placas tectônicas do poder global. As antigas alianças estão sendo testadas e novas cadeias de suprimento estão sendo forjadas, não mais baseadas apenas na eficiência, mas na confiança e na segurança. Pensem comigo. Por décadas, a globalização parecia um caminho sem volta. Tudo ficava mais barato, mais rápido, mais conectado. Mas agora, o jogo virou. A dependência excessiva de poucos fornecedores, seja de gás natural, de chips de computador ou de fertilizantes, se mostrou um risco gigantesco. A Europa sentiu isso na pele, com a crise energética russa. O mundo inteiro sentiu com a escassez de semicondutores. O que estamos vendo é a formação de blocos. De um lado, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, tentando fortalecer seus laços e garantir suas cadeias produtivas. Do outro, uma aliança cada vez mais sólida entre Rússia e China, buscando criar um sistema alternativo, longe do dólar e da influência ocidental. E no meio disso tudo, um grupo de países não alinhados, como a Índia e a Arábia Saudita, jogando com todas as cartas para maximizar seus próprios interesses. Essa nova realidade é definida por 3 pilares: energia, tecnologia e alimentos. Quem controlar essas 3 áreas, controlará o século XXI. A energia não é mais apenas sobre petróleo. É sobre gás natural, sobre energias renováveis, sobre a tecnologia para produzir hidrogênio verde. A tecnologia não é só sobre smartphones. É sobre inteligência artificial, 5G, computação quântica menos a infraestrutura invisível, que controla tudo. E os alimentos. Bom, em um mundo com quase 8 bilhões de pessoas e mudanças climáticas, garantir o abastecimento de comida é a base de qualquer estabilidade. E é aqui que o Brasil entra com um potencial gigantesco. Com toda essa reorganização global, especialmente nas cadeias de energia, após a crise russa, o nosso país surge como uma das poucas nações que podem realmente se beneficiar. Mas claro, só se agirmos com inteligência e estratégia. Vamos olhar os fatos. O Brasil tem reservas de petróleo comprovadas que ultrapassam os 15 bilhões de barris. Para a bacia da Foz do Amazonas, um caderno de estimativas volumétricas, estudo local, apontam na região noroeste da bacia. O volume recuperável estimado é de 6,2 bilhões de barris de óleo equivalente. E o volume potencial total pode chegar a cerca de 10 bilhões de barris de óleo. Com um pré-sal, nossa autonomia energética não para de crescer. E o mais impressionante: temos uma das matrizes energéticas mais limpas e diversificadas do planeta. Enquanto a Europa corre contra o tempo para abandonar os combustíveis fósseis, nós já temos uma base sólida em hidrelétricas e um potencial imenso para energia solar e eólica. Isso nos coloca em uma posição
de vanguarda na chamada economia verde, ficando atrás somente da Noruega e Dinamarca, que são líderes em energias renováveis. Mas não é só de energia que vive o nosso potencial. Olhem para o nosso agronegócio. Já exportamos mais de 160 bilhões de dólares por ano. Somos uma potência alimentar. Agora imaginem um cenário onde a Ásia, cada vez mais fechada em alianças militares e preocupada com sua segurança alimentar, precisa de um fornecedor confiável e em grande escala. Quem melhor que o Brasil para ocupar esse espaço? Poderíamos nos tornar o grande celeiro do mundo, alimentando nações que buscam diversificar seus parceiros comerciais para longe das zonas de conflito. No entanto, e este é um grande no entanto, existe um alerta muito claro piscando no nosso painel. Todo esse potencial pode ir por água abaixo se não cuidarmos da nossa casa. A instabilidade política crônica que vivemos afasta investidores, cria incerteza e nos impede de fazer planos de longo prazo. De que adianta ter tanto recurso se não conseguimos criar um ambiente estável para que eles sejam desenvolvidos? Não basta explorar recursos, é preciso evoluir mentalmente. Enquanto nos dividimos entre direita, esquerda e centro, esquecemos que os cargos públicos não têm ideologia, mas responsabilidades. É hora de unir o povo em torno dos interesses do Brasil, exigir qualificação de quem governa e racionalizar nossas escolhas. Só assim construiremos uma nação forte, soberana e respeitada no mundo. Em um mundo cada vez mais digitalizado, controlado por potências cibernéticas e energéticas, não podemos nos contentar em ser apenas um fornecedor de matéria-prima. Vender soja, minério de ferro e petróleo bruto é importante, mas o verdadeiro valor está na tecnologia, na inovação, no produto de alto valor agregado. Se não investirmos pesadamente em ciência, tecnologia e educação, corremos o risco de ficar para trás, presos em um papel secundário. Seremos como uma fazenda gigante em um mundo de cidades inteligentes. Os próximos anos serão absolutamente decisivos. Eles vão definir se o Brasil será um protagonista de destaque nesta nova era ou apenas um espectador assistindo o jogo da arquibancada. A escolha é nossa. Vamos dominar a nova economia verde, agregando tecnologia e liderando a transição energética e alimentar? Ou seremos dominados por ela, vendendo nossos recursos a preço de banana, enquanto outros colhem os lucros da inovação? O futuro está sendo escrito agora, e o Brasil tem a caneta na mão. A questão é, o que vamos escrever? O Brasil possui reservas de petróleo que ultrapassam 15 bilhões de barris, autonomia energética crescente e uma das matrizes mais limpas do planeta. Além disso, o agronegócio brasileiro, que exporta mais de 160 bilhões de dólares dos Estados Unidos ao ano, pode se tornar o principal fornecedor de alimentos para uma Ásia que se fecha em alianças militarizadas. Mas o alerta é claro: sem estabilidade política e sem investimento tecnológico, o Brasil corre o risco de ser apenas um fornecedor de matérias-primas em um mundo digitalizado e controlado por potências energéticas e cibernéticas. Os próximos anos definirão se o Brasil será protagonista ou espectador, se dominará a nova economia verde, ou se será dominado por ela. Essa é uma discussão profunda e que afeta diretamente o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Quero muito saber a sua opinião. Você acha que o Brasil tem que é preciso para se tornar um líder global nessa nova ordem? Tendo em vista tudo o que conversamos, você acredita que aconteceria se o mundo que conhecemos estivesse prestes a mudar? Se as regras que guiaram as relações entre as nações por décadas simplesmente deixassem de valer? Isso não é um roteiro de filme de ficção científica. Está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Haja vista o comportamento dos órgãos internacionais como a OTAN, estamos testemunhando o nascimento de uma nova era, talvez até de uma ordem mundial. Só o que temos realmente certeza é que as consequências serão sentidas por todos nós. Desde o fim da Guerra Fria, vivemos sob uma aparente estabilidade
liderada pelo Ocidente, mas essa era chegou ao fim. Hoje, o mundo está novamente à beira do abismo, e 3 nações estão no centro dessa transformação radical: Rússia, China e Coreia do Norte. Cada uma, à sua maneira, está desafiando o status quo e redesenhando o mapa do poder global. Vamos começar pela Rússia, o antigo Império de Ferro, que já foi uma superpotência temida, hoje enfrenta uma realidade complexa. A guerra na Ucrânia não foi apenas um conflito regional. Foi um catalisador que expôs as vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, a resiliência do Kremlin. Economicamente pressionada por sanções ocidentais sem precedentes, a Rússia não entrou em colapso como muitos previam. Pelo contrário, ela reorientou suas parcerias. Moscou aprofundou seus laços com a China, com o Irã e com outras nações do chamado Sul Global. Ela transformou a energia em uma arma, mostrando à Europa o quão dependente era do seu gás e petróleo. A narrativa que a Rússia construiu para seu povo e para seus aliados é a de uma luta contra a expansão da OTAN, uma defesa de sua esfera de influência histórica. O poder de Vladimir, apesar dos desafios, parece mais consolidado do que nunca. A Rússia de hoje pode não ter a mesma força econômica de antes, mas sua capacidade de desestabilizar a ordem existente e de forçar o mundo a prestar atenção nela é inegável. A China está jogando um jogo de longo prazo. Cria receios de guerra no Oriente, apostando que o Ocidente deixará de observar seus interesses, pois estará ocupada com os conflitos. Enquanto a Rússia age de forma explosiva, a China joga um jogo completamente diferente. Sua ascensão é silenciosa, calculada e, para muitos, inevitável. Pequim não precisa disparar um único tiro para expandir seu domínio. Sua arma é a economia. Através da iniciativa Cinturão e Rota, a China financiou e construiu infraestrutura em mais de 150 países, criando uma teia de dependência econômica que se estende da Ásia à África e à América Latina. Para muitos países em desenvolvimento, os investimentos chineses são uma alternativa bem-vinda aos empréstimos ocidentais, que muitas vezes vêm com exigências políticas. Mas essa ajuda tem um preço. A China ganha acesso a portos estratégicos, recursos naturais e, mais importante, influência política. Ao mesmo tempo, no campo da tecnologia, a China não está mais apenas copiando. Empresas como a Huawei lideram a corrida pelo 5G. E Pequim investe bilhões em inteligência artificial e semicondutores, buscando a autossuficiência e a supremacia tecnológica. A China não quer apenas participar do sistema global. Ela quer reescrever tudo com suas próprias regras, onde o poder econômico se traduz diretamente em poder político. E então, temos a Coreia do Norte. Por décadas, foi vista como uma nação isolada, um resquício bizarro da Guerra Fria. Mas essa visão é perigosamente ultrapassada. Sob o comando de Kim Jong-un, a Coreia do Norte se transformou em uma potência nuclear de fato. Seus repetidos testes de mísseis balísticos, cada vez mais sofisticados, não são apenas blefes. São uma declaração de que Pyongyang não pode ser ignorada ou intimidada. O desenvolvimento de armas nucleares deu ao regime uma apólice de seguro definitiva contra qualquer tentativa de interferência no regime vinda do exterior. Isso permitiu que a Coreia do Norte agisse com uma audácia sem precedentes, fortalecendo seus laços com a Rússia e fornecendo armamentos para a guerra na Ucrânia e mão de obra. A Coreia do Norte se tornou um símbolo de imprevisibilidade. Ninguém sabe ao certo qual será seu próximo passo. E essa incerteza é, em si, uma forma de poder. Ela mostra a outras nações que é possível desafiar as maiores potências do mundo e sobreviver, desde que se tenha a arma suprema. Diante desse eixo de poder e informação, como o Ocidente reage? A resposta tem sido uma mistura de sanções, alianças militares reforçadas e muita retórica. A OTAN, que parecia estar em morte cerebral há anos, segundo o presidente francês, encontrou um novo propósito. A aliança se expandiu, com a entrada da Finlândia e da Suécia, e aumentou sua presença militar na Europa Oriental. Os Estados Unidos tentam conter a influência chinesa através de uma guerra comercial
e tecnológica, restringindo o acesso de Pequim a tecnologias cruciais. Mas a verdade é que o equilíbrio global mudou fundamentalmente. Não vivemos mais em um mundo unipolar, dominado por uma única superpotência. Nem mesmo em um mundo bipolar, como na Guerra Fria, estamos entrando em uma era multipolar, muito mais complexa e instável. Nesta nova era, as linhas se confundem. A guerra não é travada apenas com tanques e mísseis, mas também com chips de computador, gasodutos e campanhas de desinformação nas redes sociais. Armas, energia e informação tornaram-se ferramentas intercambiáveis de poder. A China detém quase 90% do refino mundial e usa isso como arma silenciosa de influência econômica e militar. O futuro verde e tecnológico do planeta depende desses recursos. E o país que souber equilibrar soberania, tecnologia e visão estratégica terá nas mãos o novo poder do século XXI. Estados Unidos, Europa e Japão buscam maior domínio global. O Brasil surge como uma potência adormecida, com enormes reservas minerais em Goiás, Minas, Pará e Amazonas, ainda pouco exploradas. Hoje, o verdadeiro domínio global está nas mãos de quem controla os minerais escondidos no subsolo. As hoje tão faladas terras raras. Esses 17 elementos movem um mundo moderno. Turbinas, satélites, mísseis, smartphones. O futuro verde e tecnológico do planeta depende desses recursos. Nesse cenário, alianças antigas, que pareciam sólidas como rocha, começam a se desfazer diante do simples peso do interesse nacional. Veja a Europa. Por exemplo, enquanto alguns países seguem firmemente a liderança dos Estados Unidos da América, outros, como a Hungria, mantêm laços estreitos com a Rússia e a China. Nações do sul global como o Brasil, a Índia e a África do Sul recusam-se a tomar partido, buscando equilibrar suas relações com todos os lados para maximizar seus próprios benefícios. Eles não veem o mundo como uma luta entre democracia e autocracia, mas como uma arena de oportunidades. O futuro, olhando por essa perspectiva, pode parecer sombrio e perigoso. O risco de conflitos regionais se espalharem, de erros de cálculo levarem a uma escalada nuclear, é real. A competição por recursos, desde a energia até a água, só vai se intensificar. No entanto, essa transição caótica também oferece uma janela de oportunidade sem precedentes. A velha ordem está morrendo, mas a nova ainda não nasceu. Isso cria um espaço para que novas ideias, novas alianças e novos líderes se apresentem. Os países que conseguirem compreender a profundidade dessa mudança histórica, que entenderem que a economia, a tecnologia e a diplomacia são lados da mesma moeda e se adaptarem rapidamente, serão os que dominarão o próximo século. Por outro lado, aqueles que insistirem em velhos paradigmas, que se apegarem a uma visão de mundo que já não existe, correm o risco de se tornarem irrelevantes e serão dominados. Eles serão deixados para trás, perdidos na poeira da história, como tantos impérios antes deles. A questão que fica para nós é: onde nosso país se encaixará nesse novo tabuleiro global? Seremos somente espectadores, arrastados pelas marés da história? Seremos agentes ativos do futuro, moldando nosso próprio destino, ou escravos? A resposta a essa pergunta definirá o futuro de gerações. O jogo já começou, e as peças estão em movimento. Obrigado por assistir até aqui. Este é um tema complexo e fascinante, e adoraria saber sua opinião nos comentários. O que você acha que o futuro nos reserva? Se você gostou dessa análise e quer continuar explorando as grandes questões do nosso tempo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!